Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite. São 18 horas pontualmente, dia 2 do mês de fevereiro do ano de 2017, bem contextualizado essa nossa transmissão ao vivo de hoje. Boa noite para todos vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas lives aqui no Facebook, essas lives que eu adoro tanto. A gente interage, a gente conversa sobre temas muito importantes, né? Nós temos a chance de aprendermos juntos sobre alguma coisa muito especial. Hoje eu estou aqui, vocês devem estar percebendo, né? Hoje é dia de trabalho, lógico, estou aqui no Instituto ainda, na nossa empresa querida, graças a Deus trabalhei muito. E eu queria terminar esse dia profissional fazendo essa live para vocês, falando sobre esses 3 grandes mitos, né, que nos impedem de prosperar. E se você ficar comigo até o final dessa palestra, prometo que você não vai se arrepender. E como esse é um tema, gente, muito legal, me ajuda a divulgar isso para as pessoas, para os seus contatos, é sério. Compartilhe agora para a sua lista de contatos, né? É só você compartilhar essa transmissão online para o seu pessoal, para eles poderem assistir também. Porque é bacana, né? São informações que às vezes são simples, mas muitas pessoas não têm. Não param para pensar nisso por causa do piloto automático. E quando você para pensar, poxa, abre a cabeça de um tanto que pode fazer uma diferença enorme na sua vida. Então, que coisa boa estar com você, tá bem? Então deixa eu dar boa noite pro pessoal que está me cumprimentando aqui, a Adriana, a Neuza, a Leila. Obrigado por vocês estarem conosco também. É uma alegria grande, é sempre gostoso. Gente, se eu pudesse eu fazia live todo dia, né? Deixa eu ver, olha, a Camila Queiroz. Não, tem muita gente. É porque é difícil ficar lendo. Olha, a Renata, a Cris, deixa eu ver quem mais. Ó, a Rosa. Muita gente, muita gente. Muita gente. Viu? A Nívia. Que bom, gente, que bom. Se eu pudesse eu fazia palestra todos os dias, né? Você pensa numa coisa que eu gosto de fazer, de compartilhar. Eu acredito muito nisso. Eu fui muito ajudado na vida. Quem me conhece, assim, pessoas próximas sabem disso, né? Já passei por muita dificuldade em vários níveis e graças a Deus nunca faltaram pessoas generosas, de bom coração para me ajudar, não só na questão pessoal, na parte profissional mesmo, né? Muitos dos investimentos que eu fiz, mesmo quando eu comecei do instituto nosso do zero, sem ter a menor ideia do que eu ia fazer, se não fosse pessoas que realmente acreditaram, né, no meu trabalho, que me deram dicas preciosas, que abriram caminhos, com certeza a gente não teria chegado onde chegou. Então eu acredito assim que esses momentos, lógico, é interessante, porque eu estou aqui, você está nos conhecendo, eu divulgo o trabalho, eu divulgo o instituto, muitos se tornam nossos alunos, fazem os nossos cursos, é uma maravilha, sem dúvida. Mas muito além disso, eu acredito que assim que é uma forma, sabe, de retribuição para o universo, de falar muito obrigado por tudo que você tem feito. Então faça isso também. Se você pode compartilhar alguma coisa boa com alguém, compartilhe. Independente, claro, dos outros ganhos que a gente sempre tem, mas compartilhe pelo prazer de servir. Sabe, pela satisfação de fazer aquilo que é certo. Porque, gente, é incrível, volta tudo pra você. É impressionante, volta tudo pra você. Tá bom? Bem, vamos lá então que o nosso tempo vale ouro, né? Muita gente às vezes está no trabalho aí junto na live, então tô doido pra ir embora, então vamos direto ao assunto. 3 mitos que nos impedem de prosperar. Gente, esse pedaço dessa nossa palestra de hoje eu pego da introdução que eu faço, né, do nosso coaching financeiro, tanto do presencial, quando a gente dá o curso presencial, quanto do coaching financeiro online. Muita gente ainda não sabe, mas todo o nosso curso, que tem revolucionado o Brasil há anos, graças a Deus, que é o coaching financeiro, que ensina as pessoas a investir, o beabá do dinheiro, o ABC do dinheiro em todos os níveis, desde você se libertar de dívidas a como se tornar uma pessoa extremamente bem-sucedida, investindo em imóveis, em ações, sabendo até muito mais informações que o seu gerente de banco, tudo está montado, passo a passo, tintim por tintim, no nosso curso online. Então você estuda em qualquer lugar do Brasil, ainda tem nosso suporte uma vez por mês. Então, todos os meses eu tiro todas as dúvidas dos nossos alunos. Por isso que o coaching financeiro é um sucesso, né? Não é só um curso que a gente joga nas pessoas, não. A gente acompanha você enquanto você implementa tudo aquilo que a gente ensina. Então, enfim, na primeira aula, logo na introdução, eu vou dar as boas-vindas e tal, e aí a gente começa a falar sobre o mindset milionário, que nada mais é do que a postura mental daquele que vai se tornar um grande investidor, que vai vencer suas barreiras financeiras. E o primeiro ponto que a gente precisa se libertar, que muitas pessoas não fazem, é exatamente esses mitos que eu vou falar aqui hoje, que são coisas simples, gente. Mas cuidado, é o que eu sempre digo nas lives, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber, porque o resultado é o mesmo.
Então não adianta falar, ah, isso é simples, ah, isso eu já sei. Tá, sabe, mas não fez. Sabe, mas não aproveitou, resultado é o mesmo. Então vamos lá? Pega papel e caneta, toma nota e reflita porque é muito importante. Primeiro mito que as pessoas carregam na cabeça delas, enquanto você não se libertar disso, criatura, dificilmente você sai do lugar na sua vida financeira e se sair, quebra. Acaba fazendo uma besteira e perde todo o dinheiro, como a gente vê todos os dias aí, as pessoas fazendo negócios ruins, parcerias ruins, mesmo já tendo prosperado. Qual é esse mito? Passado não é igual a futuro. Ou seja, sua biografia até hoje não é o seu destino. Tudo que você vai ser amanhã depende do que você está fazendo a partir de hoje, não do que aconteceu ontem. O que aconteceu ontem determinou quem você se tornou agora, mas o que você faz agora determinará quem você será amanhã. Parece simples, mas não é. Gente, há muitas pessoas prisioneiras do passado. Muita gente que não sai do lugar na vida financeira, na carreira, até na vida afetiva, porque fica falando, ah, meu pai nasceu pobre, eu tive uma infância difícil, toda a minha família é pobre, eu moro numa cidade pequenininha, aqui não tem emprego. Não, então o inverso, eu moro numa cidade grande que é complicada, a concorrência é muito grande, eu nunca consegui nada de bom na vida, na parte financeira. Então você vê pessoas, às vezes, limitadas, e até gente que tem patrimônio. Ah, o patrimônio da minha família é muito grande, mas nunca ninguém foi capaz de ser feliz, porque na história da minha família as pessoas que tinham dinheiro sempre tinham problemas e tinha isso. Então a pessoa ela tem crença limitante com a história dela de vida, é isso que eu quero dizer. Alguma coisa não foi boa no seu passado e ela acha que vai se repetir no futuro. E como ela pega o passado e leva para o futuro, ela projeta o futuro, ela se sente mal no presente. E como ela se sente mal no presente, o que ela faz? Nada. Ela se boicota. Ela não lê o que tem que ler, não faz o que tem que fazer, então, claro, não colhe o resultado que pode colher. Gente, isso é muito sério. O fato de você ter tido uma família que não foi bem sucedida financeiramente não quer dizer que você não possa sê-lo. Nunca ninguém na minha família ganhou dinheiro com imóvel. Ok, mas você pode aprender a ciência de investir em imóvel e de repente comprar grandes terrenos e faturar muito. Nunca na minha vida eu fiz um loteamento. Ok, vamos começar agora a fazer. Mas isso é uma coisa que nem passou pela minha cabeça. Ok, comece a estudar para passar. Entende o que eu quero dizer? Ah, eu nunca estudei no exterior. Isso é muito complicado. Grande? Que grande é nada, gente. Você tem um monte de agência de turismo hoje. Você financia um intercâmbio em 10, 12 vezes. Muitas vezes é mais barato do que você trocar de carro. Entendeu? Ou fazer qualquer outro gasto que não vai trazer grande utilidade para você. De repente você planeja um intercâmbio, vai ter uma experiência internacional. Entende? Vai fazer uma coisa super bacana. Mas de repente você não faz, por quê? Porque você lembra do seu passado. Ah, tudo era difícil para mim. Fala que você não conhece gente assim, né? Eu falo que é um museu, né? Você tem que conversar com a pessoa e dar dinheiro, porque ela é um museu, só fala do ontem, só vive do passado. Aí, meus amigos, fica difícil. Aí é complicado. Então, primeiro grande mito é que você vai ser no futuro o que você foi no passado. Vai se quiser. Não tem que ser assim. Vai se quiser. Isso vale para tudo. Ah, eu nunca fui feliz no amor. Ah, eu fui casado 30 anos, 20 anos, nunca fui feliz no amor. Sempre os homens me exploravam, sempre as mulheres me faziam infeliz. Toda mulher que eu conhecia era ciumenta, todo homem que eu encontrei era safado. Com esse tipo de mentalidade, você só vai atrair assim, gente desse jeito, porque o seu padrão mental está assim. Gente, a lei da prosperidade nos ensina que o universo ele devolve para nós aquilo que a gente envia para ele. Então essa similaridade vibracional ela é muito séria. A própria física quântica, que é uma ciência altamente respeitável, mostra com todas as comprovações científicas e acadêmicas possíveis que o nosso pensamento cria realidade. O nosso pensamento ele constrói realidades, concorda? Então é claro que se você carrega limites na sua cabeça sobre o seu futuro infelizmente vai ser o quê? O retrato das limitações que você carrega dentro de você. Então, bora chacoalhar com isso. Acaba com esse primeiro mito. Passou, passou. O que vale é daqui por diante, a partir dessa palestra de agora. O que você pretende fazer a partir de agora para melhorar a sua vida financeira? Toma nota disso. Quais são as ideias que estão guardadas na sua cachola aí, na sua mente, que você tem que botar para fora? Eu não sei se vocês acompanham, mas nós temos um boletim gratuito no Instituto chamado Momento do Investidor. O Momento do Investidor eu gravo uma média de 3 vezes por semana e a gente dispara um boletim pelo WhatsApp. Depois eu vou ensinar para vocês, mas aqueles que quiserem se cadastrar é gratuito. Você entra lá no nosso site, né, no institutoricardomelo.com.br, lá tem um banner de todo tamanho, Momento do Investidor. Você entra lá e se cadastra.
Aí você vai receber o celular do instituto, que você tem que colocar no seu celular e pronto, só isso. E você começa a receber meus boletins. Então no momento do investidor, a gente sempre traz dicas muito legais. E aí no momento do investidor dessa semana, em um dos momentos, eu falava sobre as grandes ideias que as pessoas têm, mas nunca colocam em prática, por causa do medo, por causa do receio. Quer dizer, não aconteceu nada, nada impediu que você tivesse sucesso, a não ser sua mente. Então a sua crença limitante, entendeu? Impediu você de abrir um negócio, de propor uma sociedade para alguém. Talvez a sua crença limitante tenha impedido você de abrir seu coração, de poder perseguir seu sonho, de fazer algo que realmente fizesse diferença na sua vida financeira. Gente, eu não estou aqui com o conto da carochinha ou imaginando que tudo é fácil e maravilhoso, não. Mas uma coisa é certa, uma pessoa bloqueada, concorda, limitada, que duvida de si, duvida da vida, duvida do mundo, ela não tem energia, ela não tem disciplina, ela não tem foco para fazer o que cabe para que ela possa crescer financeiramente. Isso é um fato. Isso se chama inteligência financeira. São aptidões, são percepções, tanto comportamentais quanto de mercado, de investimento, que você tem que desenvolver. Se você vai para academia, você não vai desenvolver, vai lá, bíceps, tríceps, vai trabalhar quadril, braço, coxa, ou seja lá o que for. A mesma coisa. Nós temos a nossa musculatura financeira, que ela precisa ser fortalecida à medida que a gente vai aprendendo a como vencer essas crenças. Então o mito número 1 é esse: passado não é igual ao futuro, a não ser que você permita, que você se acomode, seja preguiçoso, preguiçosa e não mude as coisas que você pode e deve mudar. Legal? Tomam nota? Gente, eu tenho um monte de casos que comprovam isso, graças a Deus. Depois quem está aí no YouTube, vocês estão na internet, entra no YouTube e clica lá, Coaching Financeiro Depoimentos Ricardo Mel. Vocês vão achar vários alunos nossos nos últimos anos que deram depoimento, estão inclusive disponíveis aí no YouTube, mostrando como é que eles eram antes de fazer o curso e depois. Abre a mente. Gente que conquistou o primeiro milhão e estava bloqueado. Pessoas que deram um salto gigantesco na sua vida empresarial. Pessoas que não eram empresários e viraram. Profissional liberal que aumentou o número de clientes no consultório. Né? Pessoas que começaram a reformular a maneira de lidar com o seu tempo, com a sua vida financeira. Simplesmente porque mudaram a maneira de pensar. Não é nem porque ganharam mais dinheiro em algumas vezes. É porque mudaram a forma de enxergar a vida. Então não precisa acreditar em que eu estou falando não. Ouça outras pessoas falando. Então cuidado com esse primeiro mito, ok? Vamos lá. Continuando. Segundo mito, falta de um plano confiável. Não adianta, gente, você saber por onde você tem que ir se você não tem uma estratégia para chegar lá. É assim? Vamos supor que você está com um problema de saúde. Aí o seu médico fala, olha, você tem que emagrecer 20 quilos. Você fala, caramba, doutor, 20 quilos é muita coisa. E aí você fala, tá bom, me convenci que eu tenho que emagrecer 20 quilos. Mas e aí? Como é que você vai emagrecer esses 20 quilos? Vai tirar isso da onde? Como, né? Aí começa as loucuras. Aí o cara vai fazer um monte de dieta, né? Vai descobrir uns milhões de dietas, umas perigosas, outras menos, porque a pessoa não tem um plano confiável. Aí um entra na academia e fica 3 dias, não é assim? Outro só bebe água, faz jejum. Tem outros que fazem uma dieta, dieta do carboidrato, dieta da proteína, mas sem um roteiro, sem uma lógica. Por quê? Porque a pessoa tem ansiedade. Ela quer ter um resultado imediato, porque é uma pessoa imediatista, não tem um plano de ação. Gente, na vida financeira é a mesma coisa. Não adianta você falar, eu vou abrir meu negócio. Ou você falar, não, eu quero investir em imóveis, eu vou construir casas para revender. Ou você falar o seguinte, não, eu vou abrir uma lanchonete aqui na minha casa, vou usar a minha casa, vou pegar a janela, vou abrir uma lanchonete, vou vender quitute aqui em casa. Mas como você vai fazer isso? Qual que é o plano de ação? Você vai quebrar tudo de uma hora para outra? Ou você vai ter uma estratégia? Você vai abrir um negócio novo, mas você vai chamar um sócio ou o dinheiro é todo teu? Entende? Você vai abrir, mas vai trabalhar em qual horário? Alguém vai te ajudar? Como é que vai ser a sua distribuição? Quem serão seus fornecedores? Então o que eu quero dizer é o óbvio, mas a gente às vezes esquece. Você tem que ter uma estratégia. Eu não sei o que você quer, qual é a sua condição de vida hoje, mas você tem que ter uma estratégia. Eu vejo muitas pessoas que estão desempregadas ou que ganham pouco porque não tem estratégia de crescimento profissional. Literalmente a pessoa ela só reclama, xinga o governo, reclama da condição, mas não tem estratégia, aí não tem jeito, entendeu? E como é que faz? Gente, para quem não tem estratégia, qualquer lugar serve, né? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho parece ser muito bom. Então isso é complicado, você tem que ter uma estratégia, não importa para o que seja. É para aprender um idioma, para estudar, para você emagrecer e para você crescer financeiramente.
Tem alguns alunos nossos que têm um sonho de parar de trabalhar. Isso é muito comum, né? A pessoa trabalha que nem um louco quando começa a fazer o curso, eu chamo de TED, tempo, energia e dinheiro, e essa pessoa, o TED dela é zero, não tem tempo livre, a energia é baixa e está sem grana, está sem dinheiro. Eu não vou dar conta de ficar sem trabalhar. Falei, calma criatura, nós vamos construir um projeto. Então muitas pessoas não têm nenhum projeto, aí a pessoa constrói um projeto, mas tem que ter o passo a passo. Às vezes o passo a passo tem que aumentar a minha renda, vou ter que ser criativo, ter fontes alternativas de renda. Talvez o passo a passo seja, preciso gastar menos do que eu estou gastando, vou ter que cortar para pegar esse dinheiro e investir em outro lugar. Talvez o passo a passo seja, vou pegar meu dinheiro da poupança e vou investir num CDB, ou vou tirar o dinheiro da Previdência, ou não vou investir na Previdência, vou investir no Tesouro Selic, ou vou investir no Tesouro, no IPCA para 2035, no Tesouro Direto. E tem gente que não tem a menor ideia do que é isso, que eu estou falando grego aqui. Então, meus amigos, tenha um plano confiável. O segundo mito é você achar que você vai alcançar o resultado financeiro de ser bem sucedido na sorte. Deus vai me ajudar. É assim que o povo pensa. Deus vai me ajudar. Amigo, Deus ajuda quem se ajuda. Ponto. É uma lei de justiça divina. Né? Se Deus ajudasse todo mundo, todo preguiçoso era rico e milionário. Não é assim que acontece, concorda? Cada um tem que fazer a sua parte. Você tem que ajudar Deus a te ajudar. Então, tenha um plano de ação. Seja lá o que você precisa fazer, economizar para viajar, reformar a casa, comprar um carro para o seu casamento, se você vai economizar para que você faça um curso, para que você conheça uma pessoa, para que você viaje para um outro local, é importante ter um plano de ação, entendeu? Então, tome muito cuidado com o comodismo, porque não importa você estar acomodado, que não vai mudar nada, ninguém vai ter pena de você, não é assim que funciona. Você tem que fazer a sua parte, isso é fundamental. Ok? Então, vamos lá, primeiro mito, para quem está chegando agora, a nossa palestra dos 3 mitos que nos impedem de prosperar. Primeiro mito, passado não é futuro. O que aconteceu de problema no passado não tem que se repetir no futuro. Só se você quiser se cometer os mesmos erros. Segundo mito, você não ter um plano confiável. É a pessoa, sabe, sai fazendo, desfazendo da cabeça dela sem saber para onde vai. Lembrando que a palestra de hoje é um trechinho da introdução do nosso curso do coach financeiro, tanto o curso presencial quanto do nosso curso online, tá? Que a gente está pegando e trazendo aqui para vocês, para a gente, para despertar todo mundo. Bacana? E lembrando, hein, se você não recebe os nossos momentos do investidor, o Momento do Investidor é um boletim gratuito que eu gravo 3 vezes por semana em média, disparo para as nossas redes do WhatsApp do Instituto e a galera adora dicas de investimento, de crescimento profissional muito bacanas. Então, se você não é fácil, entra no nosso site, é tudo gratuito. Você entrou no site, tem um banner de todo o tamanho lá. Na hora que você entrar lá no site, institutoricardomelo.com.br, tem um banner de todo o tamanho. Aí você vai se cadastrar, receber Momento do Investidor. Vai pedir lá seus dados e aí a gente manda um e-mail resposta com o telefone do Instituto, que você tem que colocar no seu celular, senão você não recebe, né? Porque o WhatsApp é assim, não adianta eu ter o seu número, você tem que ter o nosso também. Então são os dois. Então nossa equipe vai ter o teu número, você vai ter um número que é disparado no Momento do Investidor e aí você começa já a receber imediatamente esses momentos. Eu acho que você vai gostar, viu? Vai lá porque é gratuito, você não tem nada a perder, você vai gostar. Se cadastra, tá bom? Bem, então voltando para a nossa palestra falando dos 2 mitos e o terceiro. Qual é o terceiro mito que a gente tem que vencer? Não se preparar adequadamente. É a pessoa achar que sempre as coisas vão acontecer e ela não tem que fazer a parte dela e simplesmente tudo vai ocorrer, ou se não der certo, porque Deus não quis. De novo tem Deus no meio. Ou então porque não tinha que ser. Gente, ao invés de você esperar a sorte, crie a sua boa sorte. Há um livro chamado Boa Sorte, do Alex Rovira, muito legal em espanhol, que fala disso, né? Nós precisamos criar a nossa boa sorte. Pessoas comuns querem ter sorte, pessoas extraordinárias criam a sua boa sorte. Pessoas comuns querem ter graça, pessoas extraordinárias se tornam a própria graça. Entende o que eu quero dizer? Então é muito importante você criar a sua sorte. Deixa eu te dar um exemplo simples. Quando eu comecei a trabalhar, meus 17 para 18 anos, eu vendia rodo. Eu vendia rodo mesmo, tinha um emborrachado, né? Um amigo da família que tinha uma fábrica e tal. E aí ele me deu, não tinha nada para vender, eu precisava de dinheiro para vender esses rodos aqui que eu vou vender.
E aí eu comecei a vender rodo. Eu ia nos supermercados, ia nos mercadinhos de algumas cidades de Minas Gerais e oferecia o rodo. E aí eu falei, caramba, mas todo mundo oferece rodo. Por que que um cara vai deixar de comprar o rodo de uma empresa grande para comprar de mim que ele não conhece direito? Aí fui perguntar, gente, qual que é o diferencial do seu rodo? E na época tinha um rodo emborrachado, que ele não tinha metal, ele era todo emborrachado. Eu honestamente não sei se era melhor ou não era melhor, eu não era especialista em rodo. Mas o dono da fábrica me falou que era o diferencial. Bem, o que foi que eu fiz? Eu me especializei no tal do emborrachado. Nunca imaginei na vida que eu ia estudar sobre rodo, né? Para ver o que podia dar errado. Eu lembro que eu tinha um discurso fantástico, porque eu chegava e aí as pessoas falavam, eu não preciso de rodo. Eu falei, realmente, você não precisa do rodo, mas você precisa do que eu tenho para te oferecer, porque você não conhece. Isso não é um rodo, isso é um produto único que você vai oferecer no seu negócio. Acho que o povo achava assim, ou esse menino tá louco, entendeu? Ou então deve ter alguma coisa muito boa que eu não conheço. Seja por curiosidade ou não, as pessoas vinham e eu vendi muito rodo. Eu lembro que eu ganhava, gente, olha que legal, R$7 por cada dúzia vendida. R$7. Minha alegria, olha, com R$1 eu comprava um sorvete de 2 bolas, custava 50 centavos. Só para vocês terem noção de padrão, né? R$1 dava para poder comprar o pão do dia, tipo uns 10 pães. Nós estamos falando aqui em 96, 97. Então assim, onde que eu quero chegar? Eu fui me preparar para vender rodo. E se eu não tivesse me preparado para vender rodo, eu não tinha ganhado meus R$7. Isso faz uma diferença grande. Na época também, eu sempre fui bom de estudar, sempre gostei de estudar. Eu dava aulas particulares de primeiro e de segundo graus, né? E eu tinha 16 anos. Eu precisava fazer um dinheiro, te falei, vendia rodo, mas eu gostava de dar aula. E aí tinha um detalhe, por quê? Porque eu comecei a colocar no bairro onde eu morava, né? Cartaz, dá-se aula particular. Só que muitas vezes os alunos vinham me procurar e eles queriam aprender um conteúdo que eu não tinha estudado na escola. E eu falei, ferrou. Eu falei, não posso perder esse aluno. Hoje pensando nisso eu dou risada, né? Porque era loucura, porque eu suava o final de semana todo. Mas era assim, eu marcava que a pessoa dizia, minha agenda está cheia. Mentira, tava nada. Era o que eu precisava de tempo para estudar o conteúdo que a pessoa queria que eu ensinasse para ela. Aí eu ia na biblioteca da escola, na biblioteca pública, pegava um monte de livros, ia ler e estudar para aprender o conteúdo para ensinar para a pessoa. Graças a Deus nunca deu errado. O pessoal adorava. Né? E ao mesmo tempo eu aprendi um conteúdo que meus colegas só iam estudar 3 meses depois na escola, né? Ou no ano seguinte. Bem, eu trouxe essa experiência comigo desde os 16, 17 anos. Se eu me preparar, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Entendeu? Então não aceite os seus limites. Não aceite essa história, eu não entendo nada de economia. Deixe frescura, isso é frescura. Vai estudar. Eu não dou conta de mexer com dinheiro. Aprenda a mexer. Entendeu? Eu não consigo lidar com pessoas. Hoje vai aprender a lidar, ué. Sabe, gente, a gente tem que parar de se esconder atrás das nossas desculpas e ficar projetando as dificuldades no mundo, nos outros, e assumir a responsabilidade pelo que nos cabe. É ou não é? Olha, Deus te deu livre-arbítrio, te deu energia, te deu inteligência, use! Essa é a ideia, use! Então o terceiro mito é que tudo vai acontecer sem você se preparar. Vai nada, se eu levasse aqueles rodos lá eu podia andar o dia todo, que eu não ia vender nada se eu não tivesse um argumento bom, entendeu? Se eu não tivesse me preparado adequadamente, não ia acontecer nada. Quando eu comecei a investir em imóvel no Brasil, eu fazia coisas que o povo fala, você é louco, ninguém faz isso. Aí eu fui estudar, aí ninguém fazia nada disso aqui. Fui ler livros americanos, eu conto essa história no curso, né, lá do coaching. Eu fui aprender inglês para ler livro em inglês, porque não tinha nada no Brasil que ensinava sobre educação financeira. E aí quando eu aprendi, né, inglês a ler, eu fui lendo uma série de coisas que se faziam nos Estados Unidos, falei, vou fazer esse trem aqui. Vou tentar. Só que aqui é complicado, porque a taxa de juros americana na época era 3%. Aqui no Brasil já estava lá gigantescamente em 14, 15%. Então era uma coisa complicada. Falei, vamos buscar uma adaptação. Resumo da história, eu não quero cansar vocês com histórias pessoais, né? Mas só para ilustrar que eu não estou falando de teoria, eu estou falando do que eu conheço, porque eu vivo. Não é só meus alunos que vivem, é uma realidade que eu passei. Eu apliquei muito dos conceitos que eu aprendi fora, tive que adaptar para dentro e graças a Deus deu certo. Tanto que a nossa aula de imóveis é uma das aulas mais cobiçadas do coach financeiro, porque o que eu ensino lá no curso, não existe livro nenhum no Brasil que publicou. Nenhum, zero. É exclusividade nossa, e quem já fez nosso curso sabe disso. Por quê? Porque eu fui lá me preparar, porque eu não nasci sabendo. E assim acontece com todo mundo. Então, meu amigo, minha amiga, não desista de você.
Sabe, eu tenho certeza que se você faz um bolo gostoso, um dia você se preparou para isso, é ou não é? Se você faz uma coisa que só você é capaz de fazer na sua casa, no seu trabalho, você se preparou, então se prepare. Não deixe o seu medo impedir você de lutar pelo seu sonho. Tá entendendo a ideia? Isso é fundamental. Não adianta você ler livros, tem que ler livro e botar em prática, fazer curso e botar em prática, fazer consultoria e colocar em prática. Teoria e prática tem que andar juntos, meus amigos, de mãos dadas. Uma coisa tem que dar suporte para a outra, senão não funciona. Legal? Vamos repetir então os nossos grandes 3 mitos que nos impedem de prosperar na vida? Tem vários, né? Eu peguei 3 aqui aleatórios, porque tem uma lista, ó, enorme. O fato de você não ter dado certo no passado não quer dizer que você não possa ter um futuro brilhante. Rompa suas crenças limitantes, acredite em você e faça o que tem que ser feito. 2. Crie um plano confiável, uma estratégia, um passo a passo que te traga confiança, foco, motivação para que você faça o que tem que ser feito para resolver o problema que você tenha e alcançar o que você deseja. E 3. Se prepare adequadamente para isso. Não importa a dificuldade que você tenha, vá aprender a fazer diferente. Eu, quando queria melhorar as minhas emoções, eu era uma pessoa muito ansiosa, não sabia o que fazer. Me falaram que meditar era uma coisa boa. Eu achava que meditar era coisa de ninja. Você acredita? É porque na minha infância, eu via os filmes de ninja, e os tô falando sério, e os ninjas ficavam lá de olho fechado, né? Antes de sair, pegava espada, aquelas estrelas para jogar. E eu, caramba, como é que eu vou fazer esse negócio? Não tem como ser ninja, eu moro no Brasil, né? Cabeça de menino. Aí um dia eu aprendi e falei, peraí, quem que ensina meditação? E aí eu fui fazer Tai Chi Chuan, e foi meu primeiro contato com a meditação, que é uma forma de meditação em movimento, né? E de lá para cá, graças a Deus, nunca parei, conheci um monte de técnicas diferentes. E me ensinou a melhorar as minhas emoções, que era uma coisa assim, impensada para mim há anos e anos atrás. Então, meus amigos, o que eu quero dizer é, não crie bloqueios, desbloqueie sua vida. Cerre os seus ouvidos para as pessoas que não vão te dar apoio, cerre os seus ouvidos para as pessoas que não estão aí para te apoiar, mas vá adiante, porque você vai encontrar um monte de gente bacana e do bem que vai te ajudar. Isso vai fazer uma diferença grande. Semana que vem, só um aviso, né? Nós vamos lançar aqui no Instituto, a gente já tem o nosso canal do YouTube, espero que todos vocês sejam cadastrados, tem vídeos muito legais. E a partir de terça que vem, nós estamos lançando uma coluna chamada Ricardo Melo Responde. Porque tem muita gente que faz um monte de perguntas, né? E aí não dá para responder pergunta de todo mundo. Eu falei, poxa, o YouTube é um canal bacana para fazer isso. Então eu comecei já a gravar alguns vídeos com respostas de perguntas que as pessoas fazem. Então vai ao ar toda terça e toda quinta. Então terça e quinta vai ter vídeo inédito para quem tiver interesse em participar. Por que eu estou te contando isso? Pelo seguinte, gente... Nós precisamos nos dar o direito de aprender coisas novas. Essa é a ideia. Para mim isso é um projeto novo. Eu falei, a gente teve reunião no Instituto, eu falei, Ricardo, a agenda maluca, você vai gravar, você vai dar conta? Eu falei, eu não sei como, mas eu vou dar conta, porque eu sou disciplinado. Se eu ponho uma coisa na cabeça, eu vou fazer. Aprendi isso é fundamental. Então essa aqui é a ideia. Entendeu? Você tem que fazer as coisas, porque se você for esperar a coisa nascer perfeita, gente, não acontece nada. Nossa, eu nunca imaginei que o Instituto ia chegar onde chegou. Nunca! Eu comecei numa saleta pequenininha, pagando um aluguel, nem sabia se eu ia ter dinheiro para o mês seguinte. Graças a Deus, não me deixaram perder. E a mesma coisa agora. Então, você é a mesma coisa. Entende? Então, por favor, não desista de você. Dos seus sonhos, dos seus objetivos. Não desmotive seus filhos, seu marido, sua esposa, seu colega de trabalho, só porque eles têm uma dificuldade. Pelo contrário, ajude-os a enxergar com clareza, a se preparar adequadamente, mas, poxa, a seguir adiante. É ou não é? Porque prosperidade, meus amigos, graças a Deus, existe para todos nós. Todos nós. E se a gente se ajuda mutuamente, claro que tudo fica muito melhor. É ou não é? Eu estou vendo aqui a Sônia perguntando sobre a Rede TV. Semana que vem eu vou a São Paulo, Sônia, para gravar. Na verdade é o seguinte, eu vou divulgar direitinho, nós vamos fazer uns vídeos de lá e tal, mas eu estou muito contente. Nós fechamos uma parceria com a Rede TV, exclusiva, pelo que eles me falaram, nunca teve algo do gênero no Brasil, né? Do jeito que nós vamos fazer. Eu vou ter uma coluna semanal no programa do Boris Casoy, que é o top de rede deles de Ibope, né? O Boris dispensa apresentações no jornalismo, que é muito legal. E essa coluna provavelmente vai se chamar o ABC do Dinheiro. Então a gente vai ter um tempo grande, né? Imagine, horário nobre da televisão brasileira, para poder falar sobre educação financeira, tirando dúvida das pessoas nas ruas. Então semana que vem eu tô indo, nós vamos gravar lá no Mercadão em São Paulo, em um shopping,
com 4 pautas bem legais. Então, olha, tem muita coisa bacana, né, de lá para o mundo. E tem outras coisas novas que eu só vou contar depois que tiverem sedimentadas. Então, tem muita estreia por aí. Olha, esse ano nós trouxemos Momento do Investidor, que era uma vez por semana, ficaram 3 vezes por semana. Tá? Então, agora se cadastra, entra no site que vocês vão adorar o Momento do Investidor. Entendeu? Se cadastra, entra no site, tá lá um banner de todo tamanho para você se cadastrar. Além do Momento do Investidor, tem nosso programa semana que vem no canal do YouTube, toda terça e toda quinta, tá? Que chama Ricardo Melo Responde. Só se cadastrar no canal nosso do YouTube. Você entra lá e coloca Instituto Ricardo Melo no YouTube, vai aparecer o canal do Instituto no YouTube, você cadastrar, pronto. Publicamos um vídeo, você recebe no seu e-mail o aviso, tá bom? E aí o da Rede TV deve ir ao ar daqui a 15 dias. Aí quando eu tiver todos os detalhes, eu passo com certeza para vocês. Tá legal? Vamos rever os 3 pontos? Calma, não terminou a live ainda não. Aguenta aí, não sai daí ainda não. Quais são os 3 pontos? Passado não é futuro, falta de um plano confiável e se preparar adequadamente. Lembre-se, quem anda no mesmo caminho chega sempre aonde? No mesmo lugar. E para fechar, gente, eu queria fazer um outro convite especial. Claro, assim, vocês estão percebendo, quem me conhece há mais tempo sabe que o que eu puder fazer para poder ajudar, nossa, é uma alegria, né? Porque faz parte daquilo que eu acredito. Então, hoje a gente tem um monte de conteúdo gratuito disponível para vocês. Nossas lives, os vídeos no Facebook, no YouTube, a gente vai gravar algumas respostas, né? O programa na televisão, na rádio, já tive muitos anos. Tem o nosso livro, né? Que não é gratuito, mas, poxa, R$15, 20, né? Para mim é como se fosse. E a gente tem os nossos cursos, né, que é um programa, aí é diferente, aí é outro nível. Né? É claro, é um curso, é pago, né, o Instituto tem que sobreviver de alguma forma. Mas em contrapartida é da onde a gente tira essas histórias. Então não tem como eu não te convidar, claro, para quem não conhece, conhecer pelo menos o nosso curso. Entrando no nosso site, você tem todas as informações sobre o coach financeiro online. É sério, não deixa de entrar lá não. Assiste os vídeos de depoimento dos alunos, porque tem muita gente, te juro, igual a você. Eu não sei o seu caso, mas tem muito aluno nosso igual a você. A gente, graças a Deus, tem alunos no mundo todo. Tudo quanto é realidade que você imaginar. E todo mundo tem a mesma dúvida no início. Será que esse curso vale a pena? Será que esse cara só está fazendo isso para vender curso? Será que é bobagem? Então se permita conhecer. Me dê esse benefício da dúvida. Vá lá e se permita conhecer. Porque você vai ver técnicas fantásticas, entendeu? Não tem nenhum milagre, mas um roteiro seguro para você entender o ABC do dinheiro, o beabá do dinheiro, para você construir uma vida financeira sólida para você e para sua família. O curso é tanto, gente, para você que não sabe nada sobre a vida financeira, está perdido, quanto para você que tem um patrimônio e não sabe investir. Você vê, tem gente que está cheio de dinheiro guardado na poupança. Tá doido. A inflação está comendo o valor de compra do teu dinheiro e você está com ele parado na poupança. Tem gente que acha que previdência privada é um excelente investimento. Não vou nem falar nada aqui, né? Se algum gerente de banco me ouve falando isso, vai me excomungar. Pois é, mas é só para quem não conhece os investimentos direito, né? Tudo depende. Então, meu convite carinhoso a você, no nosso site, você pode se cadastrar para o Momento do Investidor, que é gratuito também. E lá no site você vai encontrar o nosso WhatsApp. O WhatsApp da gente é o 9307-0004. Tá lá no site, entrou no site, tá o WhatsApp. Então você pode entrar, entendeu? Lá no curso do Coach Financeiro Online no site, tem vídeos, tem material descritivo de como isso funciona. Olha, se dê esse presente e me dê também essa oportunidade de fazer parte da sua vida, porque todos os nossos alunos a gente acompanha. Você vê, o nosso aluno ele passa a fazer parte de um grupo exclusivo nas redes sociais, que a gente sempre posta vídeos, comentários, você, né, o Momento do Investidor sempre vai direto para eles. Uma vez por mês eu me reúno com eles para a gente tirar as dúvidas, entender a necessidade que cada um dos alunos tem. Então isso é maravilhoso porque a gente orienta passo a passo, né, com exatamente a necessidade que vocês têm. Esse espaço na Rede TV surgiu pelo sucesso, graças a Deus, que o nosso trabalho tem hoje no Brasil todo. Não sei se vocês se lembram, esse livro aqui, As Leis Invisíveis do Dinheiro, foi sucesso de vendas, né, em todo o Brasil, ano passado. Né, líder dos livros mais vendidos na Folha de São Paulo, na revista Veja. Então, assim, tudo isso vem desses cursos. Então, claro, se tiver a chance de mergulhar a fundo com as nossas técnicas, aí nós vamos te mostrar como fazer tudo isso que nós estamos passando para vocês aqui. Fica um convite, claro, um convite profissional, mas não deixa ainda assim de ser muito carinhoso, feito com muita ética, com muita hombridade,
e se a gente tiver a chance de trabalhar juntos, vou me sentir muito honrado. Pode ter certeza, viu? Fale meu nome e de toda a nossa equipe. Tá bom, gente? Então, institutoricardomelo.com.br. Tá aí a divulgação para todos vocês, só tenho a agradecer. Se você gostou desse vídeo, peço a gentileza, multiplica com seus contatos, com seus amigos, coloca aqui sua opinião, eu sempre leio todas as falas, as perguntas das pessoas, as interações, coloca aqui sua opinião, tá? Fala se você gostou, se não gostou, dê suas sugestões, enfim, a gente está aqui para poder aprender com vocês também, tá bom? Então, gratidão antecipada, né, por todas as coisas boas que nós vamos ter, mentalidade próspera, abundante, e faça a sua parte e você vai ver que a vida, com certeza, sempre vai fazer a dela. Bacana, pessoal? Grande abraço então, beijo no coração de todo mundo que nos acompanha sempre e até a nossa próxima live. E para você que vai nos acompanhar depois no YouTube, forte abraço também, deixa aí o seu like se você gostou ou não gostou, mostra aí a sua opinião, que o nosso objetivo é aprender sempre com todo mundo. Tchau, tchau pessoal, até breve! Lembrem, se cadastra pelo menos no boletim do Momento do Investidor, que você vai gostar demais, gente, tá muito legal. É que eu já criei a pauta dos próximos temas, nossa, vai por mim que você vai gostar, depois você me conta. Tchau!